O meu tema de TCC é a série Black Mirror, mais especificamente o primeiro episódio da série, que foi exibido pela primeira vez em 2011. O que eu quero analisar nesse episódio é como a mídia se comporta como um personagem ativo dentro da trama. Qual o papel dela, qual a influência que ela tem nas decisões individuais dos personagens e como o desfecho tem toda a influência da mídia. Bom, falando um pouco então sobre a série no geral e sobre o episódio que eu tô analisando. Black Mirror é uma série com 3 temporadas da Netflix e os episódios eles não têm um enredo central. Cada episódio tem sua própria trama, sua própria história e seus próprios personagens. Sobre o episódio, ele se chama National Anthem, que seria hino nacional em português. Tudo começa com o sequestro de um membro da família real, que é uma princesa jovem, aclamada pelo público, muito ativa, muito popular nas redes sociais, muito admirada pela mídia também. E essa princesa é sequestrada. Tudo acontece na Inglaterra nos dias de hoje, né? E o sequestrador, ele coloca um vídeo no YouTube com a demanda dele em troca de poupar a vida da princesa. Só que a demanda dele é uma coisa completamente vexatória, não tem nada a ver com dinheiro, com poder, enfim, não é um sequestro normal. É um sequestro que só clama pelo espetáculo de horrores, sabe? E aí nesse vídeo o sequestrador exige que, para soltar a princesa, o primeiro-ministro da Inglaterra, em rede nacional, em TV aberta, copule com um porco, um animal. E, enfim, é um ato completamente grotesco, vexatório e não se sabe por que o sequestrador pede isso, mas é o que tá lá. Enfim, o primeiro-ministro tem a opção de aceitar isso, acabar, obviamente, com a carreira política dele, com o casamento, com o psicológico dele, ou não, e deixar a princesa morrer. Então, o episódio começa com esse dilema. Bom, onde a mídia entra nisso? A mídia, nesse episódio, ela cobre desde o começo, ela inclusive divulgou o vídeo em que o sequestrador faz a demanda dele. Em seguida, ela dramatiza toda essa trama, ela faz parecer uma novela, como se fosse acompanhe os próximos capítulos, sempre querendo manter o telespectador fiel ali, sempre na audiência. E, bom, funciona. Essa trama vira, assim, uma febre nacional. Toda a Inglaterra tá falando sobre isso, nas redes sociais só se fala sobre isso. E bom, durante o episódio, óbvio que o governo vai tentar pegar o sequestrador de outras formas, evitar que esse vexame aconteça, salvar a vida da princesa. Só que o primeiro-ministro percebe que todas as tentativas de pegá-lo são falhas, ele está sempre um passo à frente da polícia, ele é muito esperto e não vai ser pego, então ele decide se render e fazer o ato em rede nacional. Bom, o ato acontece, o sequestrador que conseguiu o que queria libera a princesa, não é pego, claro, ele não deixou vestígios. E aí a cena final do episódio acontece 1 ano depois do ocorrido. A princesa recupera sua vida, supera o que aconteceu e tem um final feliz.
o primeiro-ministro, ele foi pregado pela mídia como um herói nacional. Foi ele que salvou a vida da princesa. Inclusive, ele tem uma ascensão política, um aumento de popularidade e tudo mais. Isso na esfera, né, profissional. No pessoal, o episódio deixa claro que a vida dele nunca voltou ao normal, o casamento dele não conseguiu superar isso, ele é mantido só de fachada, mas, né, dentro de casa a mulher dele nunca conseguiu superar o que aconteceu. E o sequestrador, o narrador da cena, se refere a ele como um artista e ao sequestro como a sua obra-prima. Ou seja, o que realmente aconteceu, o que para uns foi um ato grotesco de uma pessoa sem coração, na verdade foi aplaudido pela mídia como uma ideia genial de um artista que provocou um espetáculo de horrores e que merece reconhecimento por isso. Bom, as perguntas de pesquisa que eu pretendo responder ao final do meu trabalho. No episódio O Hino Nacional da série Black Mirror, quais são o papel e a influência da mídia no decorrer da história? A mídia participa ativamente do enredo como um personagem que tem poder de mudar o rumo e o final da história? Quais elementos comprovam isso? Em quais momentos a influência da mídia muda diretamente o rumo da trama? Essas são as perguntas que eu delimitei para responder ao final da minha pesquisa. O objetivo geral é analisar o episódio O Hino Nacional da série Black Mirror ao todo. Os personagens, o enredo, o contexto, o enfoque social, cultural, antropológico, expor os elementos narrativos explícitos e implícitos na série que comprovam a mídia como um personagem ativo na construção da narrativa e por último, relacionar a narrativa de O Hino Nacional com as teorias da comunicação. O objetivo específico é elencar todo e cada momento do episódio O Hino Nacional em que a mídia influenciou diretamente nas decisões individuais dos personagens centrais, assim como nas reações dos telespectadores em cada situação. Bom, da revisão teórica eu separei 2 pontos-chave para colocar aqui nesse vídeo. O primeiro é sobre a influência que a mídia tem como formadora de opiniões. Bom, sobre esse tema, o Pierre Bourdieu falou o seguinte: o universo do jornalismo é um campo, mas que está sob a pressão de um campo econômico por intermédio do índice de audiência. E esse campo, muito heterônimo, muito fortemente sujeito às pressões comerciais, exerce uma pressão sobre todos os outros campos enquanto estrutura. Essa parte é um pouco difícil de entender, eu tive que ler algumas vezes para entender o que eu estava lendo, e só que por partes fica mais fácil. O universo do jornalismo é um campo, mas que está sob a pressão de um campo econômico por intermédio do índice de audiência. Ou seja, o jornalismo, na minha visão, numa sociedade capitalista, ele é um produto, ele é algo a ser consumido. E como se mede essa quantidade de consumo? Por meio da audiência. É esse índice de audiência que diz respeito ao campo econômico. Quanto mais se vende aquela imagem, quanto mais se vende o que está sendo noticiado, mais o jornalismo tem sucesso. E ao mesmo tempo que o jornalismo é pressionado pelo campo econômico, o jornalismo pressiona outros campos. Então, no Black Mirror, fica claro que o público, o primeiro-ministro, todo mundo é pressionado pela mídia para formar uma opinião. E a própria mídia, ela tem o poder de modelar essa opinião de cada um.
o que ela dita é seguido por grande parte da sociedade. A segunda parte-chave da minha revisão teórica, que eu achei relevante pontuar nesse vídeo, é a tecnologia. Então, eu busquei autores que falam sobre isso para pegar um panorama geral de como quem escreve sobre isso vê esse ponto negativo da tecnologia, do uso abusivo da tecnologia, né? Não dela em si. E aí eu peguei um artigo chamado Risco, Poder e Tecnologia, as virtualidades de uma subjetividade pós-humana. O artigo diz o seguinte: a tecnologia pode figurar como elemento no qual se depositam os temores e as responsabilidades pela insegurança generalizada, ou ainda como veneno, que pode nos oferecer o antídoto para os males contemporâneos. Ou seja, o uso da tecnologia pode ser tanto um facilitador das relações humanas, ele pode suprir necessidades que a gente tem na sociedade moderna, mas ele também pode ser uma fonte de vício, de mal, enfim, de malefícios. Bom, para finalizar, eu vou falar o que eu espero desse trabalho, qual é o resultado que eu quero ter. Eu espero que, após a leitura desse trabalho, o leitor e espectador de Black Mirror, mais especificamente do episódio que foi avaliado, ele entenda a mídia como um participante ativo da série, que teve uma importância extrema no desfecho da trama, e eu quero que ele identifique em cada parte do episódio quais foram os momentos em que a mídia influenciou nas decisões individuais de cada personagem. Então é isso, eu espero que você, professora, tenha gostado e desculpa aí qualquer coisa esse semestre.